Fluminense tem reforço no treino dessa sexta-feira e é uma novidade que vai agradar bastante uma parcela da torcida do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt também falou sobre um tema muito importante. A gente vai comentar bastante sobre isso aqui. Tem ex-promessa de Xerém, ex-moleque de Xerém, detonando a diretoria tricolor do seu tempo de Flu. E também falaremos, claro, sobre o Alianza Lima, adversário do Flu na estreia da Copa Libertadores da América. Temos novidades sobre isso também. Então, muita informação do Flu para você, tricolor, ficar sempre muito bem informado sobre a nossa grande paixão. Muito se comentou já aqui na Central sobre a questão do brasileiro a partir de 2025 ser organizado pelas ligas de clubes, né? A gente sabe que de um lado existe a Libra, formada por Flamengo, São Paulo, Palmeiras e outras equipes, e do outro existe a Liga Forte União, onde está o Fluminense ao lado de Internacional, Vasco, Cruzeiro, Botafogo e outras equipes. E esses dois grupos, né, se separam para negociar seus direitos comerciais referentes ao Brasileirão, né? E uma das principais fatores desses direitos comerciais é justamente os direitos de transmissão. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou sobre essa questão no evento Foot Summit. Não sei como se pronuncia, tá? Mas imagino que seja assim. Ele falou sobre algumas coisas, mas também falou sobre essa questão do direito de transmissão e ele dá uma declaração muito importante. Eu vou abrir aspas para vocês aqui agora. O Fluminense faz parte de um grupo muito sólido, com uma leitura própria do que está acontecendo. Já estamos no mercado negociando os nossos direitos. Esperamos que até o meio do ano a gente tenha uma resposta positiva. Essa foi então a declaração do presidente Mário Bittencourt, né? E como eu disse, o Fluminense faz parte da Liga Forte União e do outro lado tem a Libra, né? E existe, de certa maneira, uma pressão sobre a turma da Liga Forte União, porque o pessoal da Libra já fechou o seu contrato, seu acordo com a TV Globo. Inclusive, gravamos ontem aqui sobre isso, que a Globo já pagou, inclusive, uma parcela do valor que os clubes da Libra vão receber por esse contrato de 2025 a 2029, né? O valor desse acordo entre Rede Globo de televisão e o pessoal da Libra foi de 1,3 bilhão, né? Sendo 1,1 bilhão fixo e 200 variáveis ali no pay-per-view. E tem a questão do imbróglio do Corinthians, né? Acabou não fechando com a Liga Forte União, existia a possibilidade do Corinthians pular o muro, sair da Libra e vir para o lado da Liga Forte União, acabou não avançando nessas tratativas, mas também ainda não fechou com a TV Globo. Caso o Corinthians saia de lá, o contrato de 1,3 bilhão perderia 10% do seu valor. Mas a Liga Forte União, né, precisa definir aí os seus direitos de transmissão do Brasileirão. A gente sabe que é uma parcela muito importante, né, da receita dos clubes, é o direito de transmissão, é o dinheiro que os campeonatos, né, a venda dos seus direitos de televisão representam isso na receita de uma equipe de futebol. Então a gente precisa definir isso. Teve uma informação que a gente também gravou aqui, né, de uma nota oficial assinada, por sinal, pelo Mário Bittencourt, junto com o presidente do Fortaleza e do Internacional, falando sobre essa questão de negociação, né, que saíram algumas informações de que a Liga Forte União estaria negociando com outras empresas, né, de uma maneira um pouco mais abrangente, mas eles deixaram claro que essa negociação está sendo feita junto, né, através ali da Live Mode, que é parceira comercial da Liga Forte União. Mário Bittencourt fala, portanto, né, que a tendência é que até o meio do ano tenha uma resposta positiva. Eu sempre bato nessa tecla aqui, né? O ano que vem pode parecer que está longe pra gente, mas no mundo dos negócios, faltando aí 9 meses, né, para começar 2025, faltando um ano, né, 12 meses para começar o Brasileirão de 2025, você não ter isso definido é muito pouco tempo no mundo dos negócios, então a gente deve muito em breve ter uma novidade sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho do Alianza Lima, próximo adversário do Fluminense na estreia da Copa Libertadores da América. Mas antes, rapidinho, só vou lembrar você que está aqui assistindo a Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central no WhatsApp. Aí você clicando nesse link, você entra no nosso canal, apertando o botão seguir no canto direito superior, você passa a receber todas as informações do Fluminense, links de vídeos e lives da Central e muito mais lá no nosso canal do WhatsApp. Então não marca bobeira, corre no comentário fixado, clica e aperta o botão seguir para fazer parte, beleza? Eu tô te esperando lá e vamos falar do Alianza Lima. A gente sabe que é o próximo adversário do Fluminense. O Fluminense vai fazer essa estreia lá no Peru, fora de casa, e para a galera que gosta de coincidências, né, os últimos 3 campeões da Copa Libertadores da América começaram a sua campanha em Lima, no Peru, inclusive o Fluminense, né, ano passado contra o Sporting Cristal,
que é rival do Alianza Lima. O Alianza não é um time que bota grande medo, né? Não, nem no Fluminense, nem em ninguém, para ser muito justo, né? Com todo respeito ao Alianza Lima. É uma equipe que chegou a ficar 11 participações de Libertadores, 11 anos aí, sem sem vencer um jogo sequer. Venceu ano passado o Libertad lá em Assunção, quebrou, né, esse jejum, mas não costuma passar de fase, né? Pô, tava nem vencendo, quem dirá passar de fase, né? E cai aí no grupo do Fluminense, é a equipe que vem do pote 3, uma equipe mais frágil, sim, pra gente ser justo. Tá mais de olho neles, né? Porque a gente tem que ser respeitoso e tem que fazer o nosso papel dentro de campo. A gente fica de olho na posição do Alianza no Campeonato Peruano. E teve jogo, tá? A última partida do Alianza antes do jogo contra o Fluminense na próxima quarta já ocorreu e eles venceram por 3-0 a equipe do Los Chancas, lá pelo Campeonato Peruano. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse time chamado Los Chancas do Peru, e olha que eu sempre achei que eu conhecia bastante time ao redor do mundo, mas o Los Chancas eu confesso que nunca ouvi falar. Mas enfim, o Alianza Lima vence, portanto, por 3-0, né? Os gols, né, foram marcados pelo Cecílio Waterman, que é um atacante, e teve 2 gols do Carlos Zambrano, que é um zagueiro, grande destaque aí dessa partida, meteu 2 gols nessa goleada, a gente pode dizer, né? 3-0 é goleada, né? Nessa goleada do Alianza Lima sobre o Los Chancas no Campeonato Peruano. E aí, com essa vitória, tá? O Alianza Lima chega a 9 partidas no campeonato. A maior parte dos times ainda está com 8, né? Ainda vai jogar nessa rodada, mas o Alianza já chega à sua 9ª partida e ele tem até o momento 5 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Uma campanha bastante irregular do Alianza Lima nesse começo de campeonato peruano. Eles estão, né, com 15 pontos, portanto, atualmente na 5ª colocação, mas tem muita gente com jogo ainda para jogar, né? Então eles podem cair até 7º, né? Se o Melgar e uma outra equipe que estão logo abaixo vencerem, o Alianza pode cair para 7º. Então não é um time que vem se destacando lá no Campeonato Peruano, né? Ano passado, sim, eles conseguiram a classificação para a Libertadores, mas nessa temporada ainda está bastante oscilante. Mas a gente tem que ficar de olho, né? Esse Carlos Zambrano, zagueiro, artilheiro, metendo 2 gols no jogo, é bom para o Fluminense ficar de olho para neutralizar as ameaças e conseguir um excelente resultado quarta que vem lá no Peru, assim como a gente conseguiu ano passado, vencendo o Sporting Cristal por 3-1. Lembra dele? Pois é, ex-moleque de Xerém, rasgou o verbo em entrevista ao GE, falou muito, né, sobre o seu período de Fluminense, sobre a sua carreira. Ele era uma grande promessa que acabou não vingando, né? A gente pode colocar dessa maneira, se aposentou precocemente e ele rasgou o verbo sobre a diretoria tricolor da sua época. Eu tô falando do Lene. Vocês lembram com certeza do Lene, né? Pô, o Lene era um atacante jovem do Fluminense, atacante de lado, de muita velocidade, muito drible, que era visto com muito potencial nas categorias de base do Fluminense, né? Sempre se botou muito essa expectativa. Eu lembro, cara, que eu era criança, eu fazia parte de uma comunidade no Orkut que se chamava Lene, o futuro artilheiro. Acabou que o Lene nunca conseguiu, né, ser esse cara, ele teve alguns problemas de lesão, né, mas fica muito marcado para a torcida tricolor aquele golaço que ele faz contra o Cruzeiro, né, que ele, pô, faz fila, sai driblando todo mundo, mete um golaço. Ali ele tinha 17 anos, era um garoto muito jovem ainda, e todo o tricolor, claro, botou uma expectativa muito grande. Só que acabou que o Lene não vingou, né, depois ele chegou a passar pelo Palmeiras, teve um brilhareco ali, ameaçou, né, vingar, mas acabou que não fluiu, né? Muito problema de lesão que esse jogador teve. Mas ele soltou o verbo sobre a diretoria tricolor da sua época na questão de venda de jogadores. Segundo ele, os caras são burros. Simples assim, ó. Eu vou botar a declaração do Lene aí na tela pra gente ouvir e comentar, ó. Você tem, vou dar um exemplo, eu e Marcelo, na época, surgindo ali, cara, o que você faz? Se você tem 2 coisas que você pode... Eu posso pegar esse papelzinho aqui e vender ele por 10. Mas se eu pegar esse papel e desenhar nele aqui, eu vou vender ele por 100. Se eu não fizer um desenho nele, eu sou burro. É simples, não tem muito pra onde fugir. A vida é muito simples, não tem me inventar, né? Então, assim, como é que o cara não cuida daquilo dali? Como é que o cara não valoriza aquilo dali? Eles podiam ter feito muito mais coisas. Na minha época, eu, Marcelo, Arouca. O Arouca, ele surgiu, foi bem, não sei o que, não foi vendido. Ele saiu, se não me engano, para São Paulo livre. É ser muito burro, é ser muito despreparado, é ser muito incapaz, na minha opinião. Então, assim, quem era dirigente na minha época? Não sei, pesquisa aí e pode botar. No momento, todo mundo é burro. Tá aí, né, a declaração do Lene, então, né? Cara, pegou pesado, mas vamos falar uma parada?
Ele não mentiu, né? Ele lembra dessa situação do Arouca, cara. O Arouca sai de graça do Fluminense no final de 2008, né? Vai pro São Paulo. Na real, naquele final de ano a gente perde o Arouca, o Júnior César e o Washington, né? Os três vão pro São Paulo de graça. Era um momento que, de fato, né? O Fluminense vendia mal. Os seus jogadores perdiam as peças por valores muito abaixo. O próprio Marcelo, né? Que hoje tá aqui de volta, nos deu a Libertadores, foi um cara que foi vendido por um valor baixo pro Real Madrid, né? Fez carreira lá na Europa, virou o que o Marcelo é hoje, né? Todo mundo conhece mundialmente. Mas o Fluminense faturou muito pouco com a venda desse jogador, né? E o Lene, de uma maneira um pouco contundente, ele fala algo que é verdade, é uma cobrança que a torcida tricolor faz e tem que fazer mesmo, que é da valorização dos ativos da categoria de base tricolor. A gente eu sinceramente enxergo uma evolução já muito grande, tá nisso. Se você comparar, o Lene subiu em 2006, né? Se você comparar de 2006 para cá, há uma evolução muito grande, mas tem muita coisa ainda a melhorar, isso é óbvio, né? O Fluminense ainda vende algumas peças muito barato. O André pode ser essa virada de chave tricolor, né? É um jogador que o Fluminense já recusou uma proposta de 30 milhões de euros do Liverpool por ele, porque o Fluminense estava focado em ganhar a Libertadores. E também recusou ofertas de 20 milhões ali do Fulham, por exemplo, coisa que, assim, sinceramente, cara, até outro dia para mim era inimaginável, né? Eu lembro, pô, não tem muito tempo, 5, 6 anos atrás, o Fluminense por qualquer 6 milhões de euros estava vendendo jogador. Isso com o euro valendo menos do que ele vale hoje. Então, assim, a gente já está numa situação melhor, claro, mas é importante, primeiro, né, que o jogador dê retorno técnico. Essa questão do retorno financeiro, claro que ela é importante, o time tem que pagar suas contas, ele tem que ter dinheiro para investir. Mas é aquela coisa, nós aqui todos, né, somos torcedores, nós não somos acionistas do Fluminense, a gente quer ver o Fluminense campeão. Então esse modelo que foi utilizado em 2023 me agrada. O André fica até o final do ano, ele ganha a Libertadores, é peça essencial. O John Kennedy ganha a Libertadores, o Martinelli ganha a Libertadores, a molecada de Xerém, né, ajuda muito o Fluminense a ganhar a Libertadores, Alexander, enfim. E aí depois, beleza, depois se precisar vender, eu tenho o sonho do jogador de jogar fora, o clube precisa fazer o caixa, aí depois vende. E vende bem, tem que vender bem, não adianta vender por migalha, porque senão fica aquela bola de neve, né? Fica sempre no mesmo problema, fica para sempre nessa situação e nada se resolve, o clube não vai para frente. Então, apesar das palavras contundentes do Lene, eu concordo com a crítica dele, né? O Fluminense precisava lá atrás valorizar muito melhor a base do que valorizava, e hoje já valoriza melhor do que antes, mas ainda precisa valorizar ainda mais, é pelo menos como eu enxergo, e claro que eu quero sempre saber a sua opinião, quero que você deixe um comentário aqui embaixo, concorda com o Lene, discorda? Deixe seu comentário para trocarmos aquela ideia. E tem reforço no treino do Fluminense, uma novidade muito importante que grande parte da torcida tricolor vai ficar bastante feliz em saber isso. Eu já vou te contar tudo sobre esse assunto, mas antes eu vou aproveitar rapidinho aqui para dar uma moral, né? Pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você nos assiste, né? A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. E aí a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu quero mandar um abraço pro Everaldo de Campina Grande, na Paraíba, pro Lauderando, do Distrito Federal, pro Evandro de Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina, Jósio de Niterói, Jefferson de Duque de Caxias, Ricardo Queiroz de Itaboraí, Pedro Bernardo de Adrianópolis, Nova Iguaçu, Gugo de Vila 3, em São Gonçalo, da Mata de Petrópolis, Timóteo de Marabá e Vaguinho de Resende, lá no Sul Fluminense. Um abraço pra galera e, claro, o convite para você que está aí assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome em algum vídeo da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? E é isso mesmo, gente. Tem reforço no treino do Fluminense, tem novidade. Aí eu tô falando do lateral Lucas Calegari, que estava machucado, né? Se recupera de uma grave lesão que ele teve no joelho e já conseguiu voltar a treinar com o elenco tricolor em campo, no CT Carlos Castilho, nessa sexta-feira, né? O Calegari é muito querido por uma parcela da torcida, tem uma outra parcela que pega um pouco mais no pé do jogador, mas é um jogador que esteve emprestado em 2023 ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, tinha uma opção de compra de 10 milhões de reais, cerca de 2 milhões de dólares, e aí o time até pretendia ficar com o Calegari, mas devido a essa lesão grave que ele teve, o Calegari acabou retornando ao Fluminense, não foi comprado, né? A gente não sabe muito ao certo se ele está nos planos do treinador Fernando Diniz para a temporada de 2024, né? Vale lembrar que o Calegari jogou bastante com o Fernando Diniz como lateral esquerdo, né? O Calegari que é lateral direito, muitos falam que ele tem que jogar de volante, mas ele jogou muito com o Diniz como lateral esquerdo.
Só que depois daquela situação toda, né, do pênalti que ele perde contra o Botafogo, ele é até titular no jogo seguinte contra o Volta Redonda, mas acabou ficando com um clima um pouco pesado aqui no Fluminense, perdeu espaço e foi negociado justamente com o Los Angeles Galaxy, né? Agora de volta, terminando essa fase de recuperação dessa lesão grave que ele teve, né? Foi uma lesão muito grave, vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz e cabe a ele, né, decidir se vai aproveitar o Calegari, se vai dar chances para o jogador, ou se o Fluminense vai tentar negociá-lo novamente, né, seja emprestar ou até vender em definitivo. Né, o Calegari é um jogador jovem, ele é de 2001, então ele faz 23 anos nessa temporada, então ainda é um jovem jogador que o Fluminense tem, pode ser lapidado, né, já é um jogador que para mim tem nível de Série A, tá? Dando já a minha opinião aqui, não enxergo hoje no elenco do Fluminense espaço para o Calegari não, mas ele tem nível de Série A. Ele poderia jogar em alguma outra equipe da Série A, sim, seria um bom nome, um bom jogador. É uma peça que o Fluminense pode fazer algum dinheiro, né? Pode tentar, não vai fazer vendas estratosféricas nível André, que a gente está falando agora, mas pode vender ali, fazer alguma grana, ou o Fernando Diniz pode até aproveitá-lo, né? Ele é polivalente, ele joga de lateral direito, na base ele era volante, já jogou de lateral esquerdo, então faz várias funções ali no campo. Cabe ao Fernando Diniz, então, decidir, mas o jogador tá voltando, uma ótima notícia, claro, né? Pô, ninguém gosta de ver um jogador machucado, tá se recuperando, é um cara que gosta muito do Fluminense, tá se recuperando, já tá aí treinando com o elenco no CT Carlos Castilho. Eu quero saber de você que tá aí nos assistindo. Calegari, o Fluminense tem que negociar o jogador, empresta, vende, ou tem que aproveitar? E se aproveitar, em qual posição você aproveitaria o Calegari? Lateral direito, lateral esquerdo, volante? Me conta aí, deixa nos comentários pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!